Olá pessoal, estamos de volta para mais um programa Fala Doutor. Para quem não me conhece, eu me chamo Dr. Bruno Menezes, eu sou pós-graduado em psiquiatria, sou médico e apresento um programa aqui na TBN, que é o Fala Doutor. Hoje a gente está de volta para falar mais um tema, na minha opinião, um tema muito interessante. A gente está num lugar aqui bem especial, bem interessante, com contato com a natureza, que tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Hoje a gente vai começar a falar sobre espiritualidade, religiosidade e saúde mental. Um tema que consegue ser meio que antigo, há muito tempo já se discute isso, mas bem atual, se faz atual, porque cada vez mais se vê a importância da espiritualidade e a religiosidade dentro da saúde. Saúde física e mental, né? Principalmente a mental. Então a gente vai tentar explanar alguns conceitos, alguns temas aqui acerca disso, o que a psiquiatria pensa nisso, como a medicina vê isso, como que os médicos e as ciências podem usar, né, esse tipo de ferramenta contra as doenças, tanto de cunho de saúde mental, de psiquiatria, como de doenças físicas também, tá bom? A primeira coisa que eu quero começar a falar, para a gente começar a entender, clarear esse nosso tema aqui, eu peço desculpa de novo, eu estou com os resumos, eu tenho esse costume, mas é porque os temas às vezes se fazem um pouco complexo, então anotações sempre é bem-vinda para lembrar os tópicos e passar a informação com mais qualidade para vocês, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é os aspectos históricos, né? As características históricas que a religião e a espiritualidade ela tem em contato com a saúde mental. Se criou, desde o começo da história, infelizmente eu diria que hoje em dia se vem mudando a opinião cada vez mais, mas se criou meio que uma rixa, meio que uma discordância entre medicina e religião, né? Isso não é de hoje, isso já vem, antes da Idade Média já tinha alguns conceitos médicos que eram apresentados e que se confrontavam diretamente com alguns conceitos religiosos, né? E infelizmente isso meio que fixou no subconsciente e hoje em dia, infelizmente, algumas pessoas acham que a ciência ela não pode trabalhar junto com a religião, junto com a espiritualidade e vice-versa. É uma coisa que eu vou tentar desmistificar aqui nesse vídeo, tá? Hoje em dia se vem mostrando cada vez mais que a espiritualidade e a religiosidade ela tem que ser usada nos tratamentos médicos. E para ter uma vida saudável é indispensável a pessoa ter o seu lado espiritual em dia, né? Ele ter a sua esfera espiritual equilibrada para ele conseguir ter uma boa saúde, tanto mental como física, né? Então, por esses conceitos da Idade Média, até antes, criou daquela época e se reflete até hoje, é um senso comum que um conflito entre psiquiatria e religião, né? De algum modo, tinha-se a ideia que a medicina, a ciência tinha um lado iluminado e a religião, ela tinha um lado obscuro, né? Um lado mais retrógrado. É uma coisa que a gente vê que cada vez muda mais. Mais pra frente a gente vai ver a diferença que é importante pra gente entender de religiosidade e espiritualidade, tá bom? Mais à frente. Então criou-se esse conceito e infelizmente algumas pessoas acham isso até hoje, que a religiosidade e a espiritualidade ela não pode ser usada dentro dos tratamentos médicos, dentro de uma vida equilibrada, que é uma coisa que cada vez mais vai se caindo por terra, tá bom? Então tinha-se essa imagem que a medicina era vista como humanista e a religião como cruel, né? Isso vem cada vez mais sendo questionado. Hoje em dia os conceitos mudaram muito, tá bom? Falando mais um pouco sobre o conceito histórico, para vocês verem que como a ciência e a religião ela vem, digamos, se misturando e entrando em conflito desde o começo da humanidade. Os primeiros hospitais foram criados por organizações religiosas, principalmente os hospitais psiquiátricos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o primeiro hospital construído em Valência, na Espanha, em 1409, foi feito por religiosos, né? Um grupo religioso. Também criaram hospitais nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Alemanha e nos Países Baixos, tá bom? Todos esses hospitais, os primeiros que se tem notícias da época da humanidade, foram criados por instituições religiosas. E para você ver como que não tem como separar isso, e nunca vai ser separado. Então,
quanto mais a gente aprender a lidar com a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, melhor vai ser a nossa vida, tanto mental quanto física, tá bom? No Brasil também, uma coisa interessante de falar, o primeiro hospital psiquiátrico no Brasil foi feito por católicos, tá bom? Foi uma organização católica que criou o primeiro hospital psiquiátrico no Brasil. Os espíritas também têm muitos hospitais que são comandados por organizações espíritas, que também são organizações religiosas, falando aqui a nível de Brasil, tá bom? Então vamos lá. Continuando a nossa conversa, então eu acredito que depois de falar dos conceitos históricos, dar alguns parâmetros dessa relação entre religião e ciência desde o começo da humanidade, a gente tem que agora diferenciar, para a gente começar a entender esse conceito, essa parte da psiquiatria, da saúde mental, que é a espiritualidade, o que é espiritualidade e o que é religiosidade, qual que é a diferença entre eles, tá bom? Quando a gente se fala entre religiosidade, o que a gente está falando é de um conceito mais institucional. O que significa isso? Geralmente, quando a gente fala de religiosidade, de religião, tem que haver um grupo de pessoas que comungam dos mesmos valores e eles fazem alguns tipos de rituais, eles têm normas, eles têm regras. Então a religiosidade, a religião, ela tem que ter uma instituição por trás, né? Então quando se fala em religiosidade, a gente fala em crenças e um conjunto organizado que tem normas, éticas, conduta e um grupo definido, tá bom? Já a parte da espiritualidade, ela já é menos institucionalizada, ela não tem uma instituição por trás, ela muitas vezes não precisa ter normas, regras, ela é uma coisa mais interiorizada do individual, do ser humano, uma busca, um equilíbrio físico, mental e espiritual, mas sem uma instituição. Longe de mim querer aqui falar qual é a melhor, não existe a melhor, até porque se a gente começar a pensar, o jeito mais fácil da gente chegar à espiritualidade é através da religiosidade. Uma das coisas que a gente tem que saber, pré-definir já, que para a gente ter os benefícios da religião, da espiritualidade na nossa vida, a gente tem que praticar, tá bom? Não adianta falar, eu medito e nunca tirar um tempo para fazer a sua meditação. Eu sou católico e nunca vai à igreja, nunca faz os seus rituais. Eu sou evangélico também ou não faz as suas obrigações religiosas. Então uma coisa importante de se dizer é que a prática da religião, ela é muito importante, tá bom? A prática das suas normas, para você ter o benefício dessa religião, tá bom? Então quando a gente se fala em religiosidade, a gente fala em crenças, um conjunto organizado que fala normas, éticas, condutas e que tem que ter um grupo definido e ele é mais institucionalizado. Tanto a espiritualidade quanto a religiosidade, ela tem alguns conceitos iguais. Por exemplo, a relação de transcendência do sagrado dentro de um ritual. A religiosidade, ela tem essa relação da transcendência do sagrado ligado dentro de algum ritual. A espiritualidade não. A espiritualidade, ela busca a transcendência, busca o sagrado, muitas vezes fora de uma instituição, ela não precisa de rituais definidos, tá bom? Então, continuando, gente, a espiritualidade, ela já tem um conceito menos institucionalizado. A espiritualidade é uma coisa mais individual, que a pessoa busca a transcendência, o equilíbrio, olhando para o seu interior, né? Já a religiosidade, ela precisa de uma instituição, ela é uma coisa mais institucionalizada e ela precisa de rituais, de norma. Longe de mim, eu repito, querer falar que uma é melhor que a outra, não existe isso, tá bom? Até porque o melhor jeito da gente chegar à nossa espiritualidade equilibrada é através da religiosidade. Não existe um jeito mais fácil da gente chegar ao equilíbrio da nossa espiritualidade praticando uma religião, né? Realmente praticando, sendo um católico, sendo um evangélico, sendo um espírita, né? De qualquer tipo de religião, praticando verdadeiramente os seus conceitos, tá bom? Esse é o jeito mais fácil e simples da gente chegar à nossa espiritualidade. Mas quando se diz em conceito, é interessante a gente fazer essa diferença, que religião, religiosidade, ela tem que ter por trás uma instituição, normas, éticas, um grupo pré-definido. Espiritualidade não, espiritualidade é uma coisa mais interiorizada, é uma coisa mais individual. E a pessoa não precisa necessariamente de ter uma instituição atrás dela, um grupo definido, nem normas, nem regras, tá bom? Continuando aqui, uma coisa interessante. Lembra que eu falei dos conceitos históricos que tem digamos que tinha essa rixa entre a religião e a ciência e a saúde?
e a saúde mental, isso vem mudando cada vez mais. É um marco histórico que a gente tem que lembrar que em 1988 a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela adotou a dimensão espiritual no conceito de saúde. Então hoje, para a Organização Mundial de Saúde, o espectro, a esfera da espiritualidade, da religiosidade, ela está dentro do conceito de saúde. A pessoa ela tem que estar equilibrada espiritualmente, né, dentro da sua religião ou espiritualmente, para a gente definir que ela é saudável, né, para você ver como uma coisa interessante. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que eu acredito, nós temos 3 esferas básicas que a gente tem que estar equilibrada. A física, né, a parte física, não adianta a gente menosprezar essa parte. Nós temos que fazer exercício, nós temos que se alimentar bem, nós temos que beber bastante água, nós temos que dormir bem, nós temos que evitar estresse. A parte psicológica e psiquiátrica, né, que elas se equivalem, que elas são da mesma esfera. Nós não temos que evitar se estressar, nós temos que tirar momentos de qualidade da vida da gente. A gente tem que descansar, relaxar, entrar em contato com a natureza, tirar tempo com as pessoas que a gente ama, né? Ter uma vida mais feliz possível. E a terceira esfera, que eu acredito que faz parte do ser humano, que fecha esse espectro humano, é a espiritualidade. Espiritualidade barra religiosidade. Agora vocês já sabem a diferença que eu expliquei para vocês, mas de qualquer maneira tem que estar equilibrado. O espiritual do ser humano tem que estar equilibrado e saudável para ele não ter doenças, né? Ele tem que estar se sentindo bem com ele mesmo e com o todo, né? Com a natureza, com o universo, com Deus, tá bom? Então isso é bem interessante. Então desde 1988 a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, definiu como um conceito, uma dimensão básica para falar que a pessoa é saudável, também levar em conta a sua espiritualidade, tá bom? Vamos continuar aqui, gente. Falando mais um pouquinho sobre esse conceito histórico, por que se criou tanto esses atritos, esses conflitos entre religião e ciência, né, e a medicina. Uma pessoa que a gente tem que lembrar é Freud. Infelizmente, na época dele, ele tinha um pensamento muito contra a religião. E Freud, quando ele existiu, na época dele, ele tinha muita influência dentro da psiquiatria e da psicologia, tanto com os psiquiatras como com os psicólogos. Então, ele tinha um conceito que a religião trazia apenas o pior do ser humano, as suas neuroses, né, o seu lado mais obscuro, né? Coisa que hoje em dia a gente vê cada vez menos. Claro que mais pra frente eu vou explicar, existe uma coisa chamada Köppen, o Köppen religioso. Existe um Köppen negativo e o Köppen positivo. Então, se a gente não souber usar a religião e a espiritualidade, ela pode ser maléfica sim, ela pode atrapalhar o ser humano. Mas não é só isso, ela tem o lado bom, que ela ajuda a proteger a nossa saúde mental e a gente evoluir como ser humano. Mas Freud não pensava assim, ele era muito contra a religião e qualquer dogma espiritual da época. E isso levou muito em conta e refletiu muito sobre a medicina. Então, se até hoje, às vezes, tem profissionais que têm bloqueio de trabalhar a sua espiritualidade dentro do consultório com o seu paciente, coisa que tende a cada vez mudar mais, principalmente a área da psiquiatria, principalmente a área da saúde mental. Nós, médicos, os psicólogos, os terapeutas, eles têm que aprender a trabalhar com essa esfera, eles têm que buscar conhecimento, estudar, refletir e aprender a trabalhar com isso, porque a espiritualidade faz parte do ser humano, tanto quanto a sua parte física, tá bom? Freud pensava ao contrário, né? E por isso às vezes aumentou essa imagem de conflito entre a religião e a medicina e a ciência, tá bom? Eu vou ler aqui uma coisa para a gente reafirmar mais, para a gente tentar entender melhor ainda o que é religiosidade e o que é espiritualidade, tá bom? Religiosidade é a prática de uma religião, que é definida como um sistema de crenças e práticas realizadas por uma comunidade, com suporte em rituais que reconhecem, veneram e se comunicam com o sagrado, o divino, Deus, a verdade última revelada, o realizador ou o nirvana. Isso é uma definição segundo Koenig do livro de 2008, de uma publicação de 2008, tá bom? Então, como eu falei no começo, a religiosidade, ela é uma busca da transcendência, ela é uma busca do além, do mais, as respostas da verdade única,
através de um ritual, através de uma instituição, através de um grupo definido, tá bom? Já a espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão de questões existenciais maiores, por exemplo, o fim e o sentido da vida e suas relações com o sagrado ou transcendente, o que não necessariamente ocasiona no desenvolvimento de práticas religiosas ou na formação de comunidade religiosa. Já a espiritualidade é a busca dessa transcendência, é a busca desse a mais, desse além, sem necessariamente precisar de práticas ritualísticas, sem precisar de instituição, sem precisar de um grupo definido. É uma coisa mais individual, mais interiorizada, tá bom? Mas eu repito e falo de novo, não quer dizer que a espiritualidade é melhor que a religiosidade ou que existe um melhor ou outro. São diferentes, são conceitos diferentes. E eu digo que para nós, pessoas do dia a dia, o brasileiro, digamos, o jeito mais fácil de chegar à sua espiritualidade é através da religião, tá bom? É o jeito mais simples, mais fácil e mais tranquilo. Então, eu repito, se você conseguir praticar uma religião, pratique. Agora, olha essa palavra, pratique. Para você ter o benefício da sua religião, não adianta você apenas definir, eu sou católico, eu sou crente, eu sou evangélico, e não praticá-la, tá bom? O que traz o benefício da religião é a sua prática diária. Agora eu vou falar alguns motivos por que a gente deve incluir, né, esse tipo de abordagem na nossa saúde mental. Por que a gente deve incluir espiritualidade e religiosidade na saúde mental? O primeiro é mais falando diretamente para os colegas médicos, para os colegas psicólogos, seria, muitos pacientes são religiosos e crenças religiosas, espirituais, ajudam a lidar com inúmeros aspectos da vida. É como eu disse, isso é aceito amplamente hoje em dia, essa questão espiritual, e cada vez mais os profissionais eles vão ter que saber lidar com isso, tá? Para ter uma ajuda boa, o profissional ele tem que saber lidar e abordar isso daí no seu paciente, porque com esse tipo de abordagem, as curas, principalmente de problemas mentais, eles são muito mais efetivas e mais rápidas, tá bom? Outra coisa aqui é que as questões espirituais, como elas lidam com transcendência, elas lidam muito com resiliência, ela lida muito com a pessoa não desistir de um bem maior que transcende ela, que passa o ser dela. Então isso, nos problemas mentais, eles são muito bons. Esse sentimento de resiliência, de tentar de novo, de não desistir, esse sentimento de você estar aqui por algo maior que às vezes até você mesmo, que até a gente mesmo. Então a espiritualidade ela traz isso, e isso para o tratamento de saúde, de problemas mentais é muito interessante. O segundo aspecto é crenças religiosas, espirituais influenciam decisões médicas. Isso aqui é muito interessante. De novo, esse é um exemplo falando mais para os colegas médicos, né? A religião ela está muito ligada o jeito de viver, né? Mesmo que você não pratique a religião, a humanidade ela foi definida e ela foi formada em cima de religiões, né? E até hoje existem conceitos éticos que entram em atritos, né? Por exemplo, um exemplo mais interessante que a gente pode trazer aqui de como a religião ela entra no meio da vida real e ela pode trazer conflitos. Por exemplo, existem algumas religiões que elas não aceitam transfusão de sangue, né? E existem alguns casos de colegas médicos em emergências que precisam transfundir esse sangue, e eles às vezes têm esse conflito ético. E se esse profissional ele não tiver um embasamento bom, ele não tiver um estudo, uma segurança, isso pode trazer conflito para ele. Então é muito interessante o profissional de saúde ser muito bem embasado nessa área hoje em dia, tá bom? A terceira seria crenças e práticas espirituais e religiosas estão relacionadas a uma melhor saúde e qualidade de vida. Uma coisa muito interessante aqui sobre a religiosidade, falando de religião, de rituais, falando de dogmas, é muito interessante que a maioria das doutrinas, elas forçam o homem a ser saudável. Por isso que é muito interessante você ter uma religião e você praticar. Muitas religiões, elas estimulam a pessoa a comer menos, a beber menos, a fugir dos seus vícios, né? A ser uma boa pessoa, a valorizar mais a família, a ser um bom marido. Essas são práticas que você encontra dentro de várias religiões. E isso, quando você leva para a tua vida prática e você realmente vive, isso pode ser muito bom e benéfico para a tua vida, tá bom? Agora eu vou falar um pouco
sobre os coping. Coping religioso positivo e o coping religioso negativo. Seriam mais aquele conceito de a religião barra espiritualidade, ela é muito boa, mas como tudo na vida tem que se saber usar, né? Porque se você não souber usar, isso pode ser negativo, isso pode trazer malefícios, principalmente para pessoas que têm problemas psiquiátricos graves, né? Você coloca aí um exemplo, uma pessoa esquizofrênica que tem delírios, por exemplo, de perseguição, né? Se não ser bem adequadamente passado a religião para ela, ser bem conversado, isso pode trazer malefícios para ela. Ela pode ter delírios religiosos, como existe, né? Dela ser um salvador, o Messias, que estão perseguindo ela, né? Ver espíritos, como existem doenças assim. Então esse equilíbrio, ele tem que ser muito bem feito, e o profissional de saúde, ele tem que ser muito bem preparado para saber fazer esse equilíbrio, né? E o paciente, ele ter a flexibilidade, né, de escutar o profissional e fazer a sua parte de realmente praticar a tua religião do jeito mais adequado possível, tá bom? Então existem esses dois coping, o positivo e o negativo. Quando a gente se fala do coping positivo religioso, a gente fala mais ou menos que abrange estratégias que proporcionam efeito benéfico ou positivo ao praticante, como por exemplo, procurar amor e a proteção de Deus, maior conexão com forças transcendentais, né? Ou seja, aquele negócio de você confiar, de você ter fé que tem um ser superior a você que pode te trazer proteção, não? Muito cuidado, que isso já está ligado ao coping negativo, daquela questão de você simplesmente esperar tudo de Deus, tá? Isso é muito negativo na sua vida, na vida da saúde mental, aquele negócio de eu vou sentar e vou esperar cair do céu, né? Quando se fala isso aqui no coping positivo, ele não quer dizer isso, ele quer dizer de você confiar que tem uma proteção de um ser maior e você não se desesperar, não ter ansiedade, conseguir viver um momento de cada vez, né? Procurar o amor e a proteção de Deus, né, como eu já disse, e maior conexão com forças transcendentais, aquela questão do transcender, de você ser maior que você mesmo, de você entender e aceitar que você faz parte de um ciclo, de um sistema muito maior. Então, às vezes a gente está de passagem aqui, o que nos resta é fazer a nossa parte e passar humildemente, né? Então, ter esse conceito na cabeça. Outra coisa é buscar ajuda e conforto na literatura religiosa. Eu sempre falo isso, eu já falei isso nas minhas entrevistas, já falei isso com outros tipos de colega. Os manuais religiosos, a Bíblia Sagrada, por exemplo, os livros, por exemplo, de Allan Kardec no Espiritismo, o Alcorão, o próprio livro sagrado dos judeus, uma infinidade de livros religiosos, eles também têm uma visão psicológica. Se a pessoa que pratica essas religiões, ela tiver um olhar polido e ela tiver humildade e realmente querer interpretar aquele texto, ela vai ver que aquilo ensina as práticas psicológicas, né? Não ser uma pessoa ansiosa, ser uma pessoa humilde, praticar o perdão, tudo isso você pode encontrar dentro dos manuais religiosos. E o nosso aqui para o Brasil, o mais conhecido é a Bíblia, né? Eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em Deus, o nosso Pai, e tento praticar esses ensinamentos que a gente encontra na Bíblia Sagrada, né? E isso está tudo escrito lá. Se você ler, interpretar e realmente viver isso, realmente você vai ter os seus benefícios, tá bom? Outra coisa, buscar perdoar e ser perdoado. É um manual religioso que também pode ser usado na parte psiquiátrica e psicológica. Uma das coisas que você tem que usar na sua vida para você ter saúde mental, filho, é perdoar. Tá bom? Quando você não perdoa, você carrega aquilo em cima de você. Você não esquece, aquilo sempre está dentro do seu coração, aquilo está sempre nos seus ombros. Então, esse conceito que as religiões trazem de perdoar, ele é magnífico, ele é essencial. Eu diria que ele é essencial, que ele é básico para você ter uma boa saúde mental. Você tem que aprender a perdoar, a esquecer, a tocar a sua vida, né? Perdoar não é viver de novo com a pessoa, mas perdoar é você não deixar aquele sentimento tomar conta de você e manejar o seu dia a dia, manejar os seus sentimentos, tá bom? Outra coisa interessante dentro das religiões é orar pelo bem-estar dos outros. Aqui fala muito da empatia, né? Como eu disse para você, das características principais das pessoas que têm boa saúde mental é a empatia.
é se colocar no lugar da outra pessoa, é ter essa capacidade de entender o impacto que você faz na outra pessoa, na comunidade, tá bom? Então isso é muito interessante, as religiões ensinam e quando é praticado, traz muito benefício para vocês e pra gente, tá bom? Resolver seus problemas em colaboração com Deus, né? Entender aquilo lá, aquele conceito, nada cai do céu, mas tem coisas que fogem do nosso poder, tem coisas que a gente tem que entregar na mão de Deus e simplesmente orar e esperar, não está no nosso poder. Quando a gente tenta resolver tudo com as nossas mãos, com o nosso poder, a gente fica ansioso, tá bom? Já o coping religioso espiritual negativo, ele já fala de outras coisas. Ele fala que envolve estratégias que geram consequências prejudiciais ou negativas ao indivíduo, como por exemplo, a crença em um Deus punitivo. Essa questão de você achar que Deus, muitas vezes, é simplesmente um pai que te pune ou te dá um presente quando você faz alguma coisa boa, isso é muito maléfico para a sua espiritualidade. Deus não barganha, né? E Deus, uma coisa que eu acho muito interessante, eu sou de família evangélica, meus pais são evangélicos, eu cresci escutando isso. Deus vai ser Deus mesmo fazendo as nossas vontades. E isso é verdade. Quando a gente tem esse pensamento de barganhar com Deus, a gente só conversa com Deus, a gente só ora a Deus, quando a gente pede, né, quando a gente quer pedir alguma coisa, isso traz muito malefício para a nossa saúde mental. A gente, com o tempo, a gente fica doente, né? E Deus vai ser Deus mesmo fazendo as nossas vontades, fazendo ou não fazendo. Continuando aqui no coping negativo religioso ou espiritual, os jeitos que a religião ou a espiritualidade podem trazer malefícios para a gente, seria questionar a existência, ou amor, ou os atos de Deus, né? Aqui seria mais aquela questão da pessoa não aceitar, da não aceitação ao seu destino. Uma coisa que eu falo muito dos meus pacientes nos consultórios, existem muitas coisas na vida da gente que a primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar prosseguir na vida da gente é aceitar, né? Aceitar que nós somos seres sensíveis, nós somos seres fracos, errantes aqui na face da terra e tem muita coisa que foge do nosso poder, né? Tem muita coisa que a gente tem que aceitar a vontade de Deus e continuar a nossa jornada, tá bom? Outra coisa, delegar a Deus a resolução dos problemas. Isso aqui é muito comum no dia a dia, né? Da pessoa praticar a sua religião, ser uma pessoa religiosa e acreditar que só por isso tudo vai se resolver na vida dela. Ela não trabalha para melhorar a relação na família dela, ela não trabalha para melhorar o trabalho dela, ela não estuda para evoluir e ela acha que simplesmente orando e acreditando em Deus tudo vai mudar. Não. Deus não trabalha assim, a espiritualidade não trabalha assim. A espiritualidade, ela tá discernimento, conhecimento, luz para você agir. Então, haja na prática, faça esses conceitos na prática, viva eles, tá bom? Não espere tudo de Deus, ore, confia, tenha fé. A fé cura, a fé muda, mas vá atrás, não espere cair tudo do céu, tá bom? Outra coisa seria sentir insatisfação ou descontentamento em relação a Deus ou uma instituição religiosa. Isso aqui é muito negativo. Esse vídeo, esses programas que eu vou falar sobre espiritualidade e religiosidade, eu quero desmistificar, eu quero tirar esses conflitos que existem, né? Entre a religião, a medicina e a ciência, né? Entre a religião e a ciência, no caso. Quando se faz isso, isso traz muito angústia para o ser humano. Isso não faz bem. E nós, como seres humanos, não é bom a gente perseguir nenhum tipo de instituição, não é bom denegrir nenhum tipo de religião, nenhum tipo de crença, tá bom? Cada um tem sua crença, sua religião, seus costumes, e quando a gente consegue viver fraternalmente, em harmonia, isso traz muita saúde pra gente, tanto mental quanto física, tá bom? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vou voltar no segundo programa para a gente continuar falando sobre espiritualidade, religiosidade e saúde mental, que é um tema extenso, mas é um tema muito interessante. Eu vou ficar aqui agora, vou curtir essa natureza, minha família está aqui comigo, o Edu da TBN está aqui comigo, a gente vai conversar, esparecer aqui, né? Vai recarregar nossas energias e depois a gente vai estar voltando para a cidade. Foi um prazer falar com vocês, de coração, eu fico muito feliz que o meu programa está sendo assistido, né? As pessoas têm procurado, têm trazido informação de qualidade para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, espero que seja de grande valia para a vida de vocês e até a próxima. Lembrando uma coisinha aqui, dando um spoiler,
Não sei se vocês lembram, no meu primeiro programa eu dei uma entrevista pro Edivan, né? Foi o café da manhã com o Edivan. E eu tinha falado que eu ia abrir o meu consultório. Tá bem próximo, tá bom, pessoal? Aqui de Buritis e região, tá bem próximo de eu abrir o meu consultório. Eu já tô atrás de todos os trâmites e, se Deus quiser, e esses temas de saúde mental que eu trago para vocês é exatamente para tentar mostrar para vocês que muita coisa tem cura, muita coisa tem alívio. E vocês podem contar comigo, tá? Eu vou estar abrindo meu consultório e eu vou fazer acompanhamento de vocês, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.